Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Você é muito bem-vindo aqui com a gente. Eu espero que você fique confortável. Eu não sei se você está assistindo a gente do seu quarto, da sua sala, num consultório esperando por uma consulta, ou se você perdeu o sono, está assistindo a gente de madrugada. O importante é você ficar ligado e se atentar para as informações que você vai ouvir a partir de agora. Elas podem transformar a sua vida para melhor. No programa Vida e Saúde dessa semana, a gente vai ter uma conversa muito interessante com dois personagens que vocês já conhecem. Não vou falar ainda o nome, mas a gente vai falar sobre cozinha vegetariana. E o assunto vai render, vai sair muita coisa boa que pode servir de inspiração para você. Hoje, o assunto é... A gente vai conhecer um pouquinho mais a história desses dois que vão estar aqui conosco. E a receita de hoje fica por conta dos nossos convidados do quadro No Plantão. Você já está aí coçando para saber quem é, né? Eu acho que você já tem as dicas aí. Mas temos ainda o quadro E Agora, Mamãe, no programa Vida e Saúde de hoje, que está só começando. A sua interação é muito importante, então você pode escrever para a gente. Entra lá no nosso Facebook, deixa lá o que você gostaria de ver, a sua impressão sobre o programa. E se você quiser contar um pouquinho da sua história, mandar sua foto, mostrar o antes, o depois, como é que está sendo o processo da mudança na sua vida, das mudanças. Você está conseguindo sucesso, você está tendo dificuldade, manda pra gente, a sua história pode também servir de inspiração e de motivação para outras pessoas. Agora, se você quiser ver coisas aqui do programa que já passamos, você pode acessar o nosso blog novotempo.com/vida e saúde. Quero agradecer a Clínica Adventista Vida Natural, que é o espaço onde a gente realiza o programa Vida e Saúde. O Max sempre peço para ele mostrar um pouquinho. Hoje está um dia meio nublado, mas com solzinho. Esse verdinho aqui no fundo é só um pedacinho da clínica. A clínica tem um espaço muito bem estruturado para receber você que quer realizar algum tipo de tratamento, obesidade, deixar de fumar, deixar de beber, tratamento para depressão e outros tratamentos. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da clínica, acesse vidanatural.org.br. Agora nós temos o prazer de receber aqui eles que você já conhece, Ricardo e Felipe, estão batendo um papão ali, olha, estão bem confortáveis, podem chegar aqui. São os chefes convidados dessa semana. Felipe Biasi, bem-vindo. Muito obrigado. Ineditamente no nosso sofá, nunca veio pra cá. E o Ricardo Fioravante, que honra receber você aqui mais uma vez, Muito viu, obrigado, Ricardo? viu? Por favor. Hoje o assunto vai ser de panela, mas não nas panelas. E não só hoje, o Ricardo Fioravante e o Felipe Biasi são os chefes convidados do nosso quadro No Plantão aqui no Vida e Saúde. A gente passa muito tempo junto, mas são tempos curtos. E eu sinto falta dessa interatividade com vocês, de conhecer, para que as pessoas também conheçam mais do trabalho de vocês, da filosofia por trás dele e que elas também se sintam inspiradas. Seguinte, tá na moda ser chefe hoje, tá na moda falar de chefe, tá na moda cozinha, tá na moda ser saudável. Mas a gente não cria eu falei, né, as duas figuras, né? A gente não cria isso do nada. Vocês têm histórias de vida muito diferentes, mas que trouxeram vocês para caminhos parecidos agora. E eu queria conhecer quem são esses homens da cozinha. Primeiro, Ricardo. Vou dar a preferência para ele agora, Felipe. Os mais velhos primeiro. Os mais velhos primeiro. Qual é a sua história com a cozinha? Você cresceu com essa relação? Teru, eu sou filho de uma família de italianos. Todo mundo na minha casa cozinha muito bem, muito bem. Acho que 90% das coisas que eu faço hoje eu aprendi com a minha avó, que era maravilhosa, cozinhava de forma intuitiva. Meu avô tinha uma função profissional, era padeiro. E o resto da família toda cozinhava muito bem. Eu comecei assim, mas eu não era um profissional da cozinha no começo. Eu fui estudando e acabei me formando um profissional de marketing. Trabalhei com marketing muito tempo, aliás, uma modalidade muito especial assim, porque eu não fazia planos de negócio para empresas. Eu fazia um trabalho muito focado em municípios, cidades. Tive muita sorte, trabalhei muito bem, até que num determinado momento, em 2007, algumas coisas aconteceram na minha vida, já eu te conto, a gente vai ter chance. E eu queria mudar a minha carreira, eu queria fazer coisas diferentes. E uma das coisas que eu fazia bem, mas só fazia em casa para os amigos, era cozinhar. Então eu acabei juntando um pouquinho do marketing que eu tinha, um pouquinho da cozinha que eu tinha e comecei a fazer isso que as pessoas estão vendo hoje.
Quanta Essa é a minha coisa história. boa, né? É. Tem gente que não viu tudo que o Ricardo faz. O Ricardo tem um blog, um Sim. site. Um É um site site. maravilhoso, em que ele posta receitas inéditas e com dicas muito simples as receitas, mas com resultados assim fantásticos, né, Ricardo? São. E ele tem uma série de DVDs também. Eu conheço o DVD de massas, o DVD de receitas saudáveis. E o que mais que tem por aí? Bom, tem mais um DVD de culinária variada, chama-se A Culinária Saudável do Bambu Chuveiroso. E eu já acabei de gravar mais 4. Olha, tem coisa nova saindo aí do forno. As pessoas já vão ter bastante subsídio, sempre com essa filosofia. Coisas muito fáceis, simples de manipulação, ingredientes que você encontra em qualquer lugar e que funcionam. Se você fizer a receita como está lá, vai funcionar. E o Ricardo, assim como o Felipe, eles viajam o Brasil inteiro e o mundo também, dando aulas, dando palestras, falando sobre alimentação saudável. Agora eu sempre menciono aqui um pouquinho da história do Felipe. Eu falo, puxo sardinha para a avó dele, eu fui criada com os ensinamentos da professora Elisa Biasi. E o Felipe, eu imagino que viveu isso de forma muito mais intensa, Felipe. Ah, sim, né? Que memórias você tem da cozinha? Eu cresci na cozinha praticamente, né? Minha avó sempre me pedia para cortar cebola, alho, ajudar nos temperos, ver as receitas. Minha avó por parte de pai, né? Minha avó por parte de mãe, ela já é boleira, faz salgadinho, faz... Poxa, então ele tem dos dois lados para quem dos dois puxar. lados. Então eu passava às vezes uma semana inteira comendo a comida da vozinha por parte de pai, minha avó Elisa Biasi, fazendo comidas naturais e tudo. E final de semana a gente passava com minha outra avó. Também ali, fazendo comida. buscando umas comidinhas um pouco diferentes. Então eu puxei uma coisa da outra, passei uma temporada nos Estados Unidos e ali para estudar eu acabei fazendo as comidas brasileiras para vender e ganhar um tostão. Olha que legal. E isso foi um período antes da minha faculdade. Aí quando eu decidi fazer a faculdade, eu puxei mais para esse lado, fiz a gastronomia, vim trabalhar numa padaria adventista, que é aqui perto mesmo da clínica adventista, e daí em diante a gente vem já nesse ramo profissional, crescendo de auxiliar de padaria, padeiro eu fui para cozinha auxiliar, cozinheiro, chefe, e hoje é isso daí que o pessoal consegue olhar, que a gente apresenta aqui um pouquinho. Chega um momento em que a gente precisa tomar algumas decisões importantes, e o Ricardo teve que fazer uma mudança até na carreira. Eu queria saber, quando foi que você percebeu que a cozinha deixaria de ser um passatempo, Ricardo, uma coisa gostosa entre amigos, e poderia se tornar uma extensão dessa coisa boa, uma profissão de verdade, com potencial de evangelismo e de alcançar as pessoas de maneira diferente? Eu fui uma pessoa sempre de uma vida comum, assim, não tinha nada especial, vivia de um jeito comum. E num determinado momento, já com 42, 43 anos de idade, eu conheci uma coisa que era absolutamente nova para mim. Eu conheci o Evangelho, Jesus Cristo. Até ter 42 anos de idade, nenhum crente contou para mim as coisas legais que ele sabia e me deixou sem saber. Quando eu conheci isso, as coisas me surpreenderam, né? É impressionante quando você consegue ter uma descoberta e uma experiência positiva na vida. Eu fui incorporando aquilo na minha vida, eu aprendi uma coisa nova também que eu não tinha. Eu aprendi a ler a Bíblia, eu não sabia, eu não tinha interesse, não tinha nenhuma atração. E aquilo foi me criando um pequeno peso na consciência, porque eu ia descobrindo coisas tão bonitas, coisas que iam realmente fazendo sentido na minha vida, e eu tinha uma discussão interna, porque elas eram completamente contra a minha prática comum, o que eu fazia no dia a dia, né? Para você ter uma ideia, boa parte da minha vida eu fiz marketing político, eleições e tudo que vem junto com isso, né? Então, quando eu conheci essa maravilha que é o Evangelho, eu senti que eu precisava achar uma outra atividade. E uma das coisas que eu descobri lendo a Bíblia, e me impressionou assim, ela não está na Bíblia, ela é muito sutil, ela não é explícita. Eu percebi uma coisa, 80% das atividades de Jesus, do tempo de Jesus narrado na Bíblia, ele está comendo com alguém, né? Ele está ali convivendo, e a ferramenta, como é que ele fazia isso? Ele comia com as pessoas. Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Então eu falei assim, Jesus sabe de uma coisa que tem em torno da mesa que eu ainda não sabia. E parei para ver minha vida. E eu tinha feito muitas coisas da minha vida, recebendo amigos em casa. Eu fazia negócios e criava restaurantes. Eu falei, achei.
Foi bem assim, não é uma coisa elaborada e tal. Foi um insight e eu resolvi começar a fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu primeiro criei um blog, como você disse, o nome era difícil, mas eu sabia o que eu queria e eu sabia que podia virar uma marca boa. Além disso, eu faço as minhas consultorias, eu vou visitando bares e restaurantes. Graças a Deus, hoje, muitas pousadas querem mudar o seu cardápio, querem migrar para uma opção saudável, e isso dá trabalho para a gente tem condição de viver. E isso foi, então, assim, um processo na minha vida. Eu queria mudar o que eu fazia, eu queria mudar os assuntos que eu falava, e eu passei a usar a comida como ferramenta para me aproximar dos outros e para me aproximar das verdades que eu estava descobrindo. Que maravilha. Essa é a minha transformação. Acho que não é difícil de entender, né? Não, mas é muito bonito e é muito singular. É muito singular. A gente vai conversar, aprofundar um pouquinho mais na história do Ricardo e também do Felipe. A gente ainda não entendeu quando que ele deixou a cozinha da vovó e resolveu assumir o Felipe na cozinha. Mas a gente vai acompanhar agora juntos uma matéria de gente que é chefe, muito embora não tenha uma formação formal, mas é chefe e faz bonito em casa e fora de casa. Vamos ver junto, que acho que vocês conhecem um pouco desse pessoal que faz bonito na cozinha. A alimentação é de extrema importância para a sobrevivência do ser humano. Além da nutrição, a comida pode trazer outros benefícios. Quem nunca estreitou seus laços de amizade através de uma boa refeição ou até mesmo desestressou preparando um bom alimento? Mas para promover tudo isso, não precisa ser chefe profissional não, viu? Fica tranquilo. Você só precisa preparar tudo com muito amor e dedicação. Essa semana, nossa equipe vai bater um papo com 4 pessoas que cozinham super bem e se intitulam como chefes por hobby. A primeira dessa semana é a Cláudia. Ela cozinha desde os 15 anos e faz sucesso com a culinária. Por isso que nós viemos à casa da Cláudia hoje, para conhecer um pouquinho da sua história e a sua relação com a culinária. Cláudia, eu queria saber de você como que surgiu essa paixão pela culinária. Eu fui criada com a mãe, com uma família muito grande, nós somos 8 irmãos. E aí minha mãe tinha lá a empregada dela que fazia as coisas, né? Enfim, mas a minha mãe sempre amou cozinha. E ela passou isso pra gente. E como eu fui a caçula, eu fui um pouco mais protegida de estar cozinhando, porque eu tenho mais 3 irmãs mais velhas. Uma odeia cozinhar, mas as outras 2 sempre gostaram também. E a minha mãe, eu ficava observando as minhas irmãs mais velhas fazendo. E quando eu tinha mais ou menos os meus 14, 15 anos, eu comecei a gostar muito. E lá em casa tinha tem até hoje alguma tradição, assim. Eu nasci em Brasília, sou de lá, mas a minha família é nordestina. E a minha mãe, todos os domingos, acordava muito cedo para fazer o café da manhã. Um café da manhã mesmo, bem gostoso, de família. E sábados também, que é o dia de igreja, a minha mãe fazia questão de colocar uma mesa bem bonita para a gente e no domingo também. E o final de semana era o dia da gente se encontrar. Quando que você decidiu incorporar os alimentos saudáveis nas suas receitas? Foi o seguinte, quando eu tinha 15 anos de idade, eu conheci o meu marido, né? E a gente começou a namorar, meninos ainda. E ele era vegetariano. A família dele comia muito natural e a minha não. Era tudo o contrário. E o povo nordestino que amava comer tudo com carne, com gordura, com tudo. E aí eu observava a casa dele, ficava assim de olho na mãe dele fazendo as coisas. Fazia pão caseiro, tinha aquele cheiro de pão, assim melado, granola natural, sabe? A mãe dele tinha essa tradição, enquanto a minha tinha a tradição da alimentação lá, com muita gente e tudo, mas era alimentação saudável. E eu, com 16 anos, tomei a decisão. Eu falei assim, eu não quero nunca mais comer coisas que prejudicam. E eu comecei sozinha a fazer comida saudável. Na minha casa, a minha mãe comprou a ideia para mim. Como eu era adolescente e não dominava tudo, a minha mãe foi muito legal comigo. Enquanto 7 irmãos e elas comia tudo com carne, fazia muito churrasco, a minha mãe fazia até churrasco vegetariano para mim. E é muito engraçado. E a minha mãe comprou a minha ideia. Eu faço questão de procurar tudo muito natural, se for possível,
orgânico, as verduras e frutas, é um pouco caro. Então, às vezes, eu não consumo, mas se eu encontrar alguma coisa que possa ser acessível, eu faço questão. De horta, né? De hortinha, de procurar produtos assim, de alguma horta natural. Enfim, eu gosto o mais saudável possível e eu tomei prazer de procurar novas receitas, né? Eu fui mudando cada vez mais. O que a comida representa, a culinária representa para você? A culinária representa para mim vida saudável, saúde, é isso que representa. No final da entrevista, a Cláudia me ensinou a fazer uma deliciosa lasanha de abobrinha. E não é que estava uma delícia mesmo? Quanta gente por aí, né, é chefe, uma coisa nata, né? Agora, Felipe, a gente estava falando aqui antes da matéria sobre quando a cozinha deixou de ser um hobby e, no seu caso, ela deixou de ser um negócio familiar e se tornar uma coisa que você incorporou. Perfeito. Bom, olha, eu sempre tive nesse meio mais saudável, né, mais da comida. E na minha faculdade eu pude experimentar trabalhar com pessoas. Então, tanto dentro da igreja quanto fora, fazendo os estágios e tudo mais. Então, esse lado para mim me chamou muita atenção, porque eu sempre cozinhei dentro de casa, para a família, não foi tão como negócios, receber gente em casa. Mas todo evento que eu fazia da escola, por exemplo, formatura de 3º ano, eu que era chamado para cozinhar. Então eu ia com a garotada toda ali, 45, 50 meninos e meninas, e eu que cozinhava para eles comer. Então, tudo isso foi me dando um incentivo. Agora é o seguinte, muita gente tem curiosidade de saber, inclusive eu, de onde surge tanta inventividade, criatividade na hora de elaborar os pratos. Eu sei que o Felipe tem uma boa bagagem já que deu um bom embasamento, mas ele tem que criar muita coisa o tempo inteiro. De onde surge isso, Felipe? Boa parte a gente vem das técnicas, né? A gente sabe que um alimento ele tem várias maneiras de ser cozido, né? Passado por cocção. Então a gente tenta sempre criar uma maneira fácil de cozinhar, gostosa e que chame a atenção dos olhos. Agora, a combinação que vocês fazem não é nada óbvia. E culinária vegetariana em si, culinária vegana em si, ela já é curiosa. Mas a combinação de ingredientes, Ricardo, é um negócio fantástico. De onde surge isso? O Felipe matou a charada. Você vai conhecendo o alimento. E você sabe se ele é espessante, se ele é gelatina. Eu ia falar emulsifica, né? Muito chique. Se ele é gelatina, se ele é mais rígido, se ele é mais adocicado. Você conhece aquele alimento. E aí você prepara uma receita e saiba de uma coisa. A gente erra muito antes de botar na sua frente. Não parece, viu? não parece. Erra e faz de novo. Tá? Aí você sabe, aqui podia vir isso. Porque pode tornar um pouquinho mais doce, um pouquinho mais azedo, um pouquinho mais isso, que é o que eu estou buscando. E você vai fazendo. Essa é uma das fontes. A outra fonte é hoje olhar para os lados, né? Como tem gente produzindo coisa boa, Verdade. coisa bonita, coisa que surpreende, né? O ano passado houve uma febre muito legal e surpreendente. A água do grão de bico poderia virar um suspiro. Verdade. Não é? Sabe como isso foi descoberto? Um menino finlandês não tinha o que fazer, bateu a água porque ia fazer outra coisa e descobriu que ela emulsificava. Então, isso é sensacional. Eu já tinha não sei quantos anos de estrada, Felipe também, a gente nunca tinha batido a água do grão de bico. Aí você vendo os outros fazer, você vai aprendendo, aquilo vai solucionando problemas que você tem e os pratos vão saindo. Tá. Pode falar. O interessante para chefe também é seguir a atualidade, né? Então a gente sempre vê as receitas que saem por aí na internet, que saem na televisão, e eu acho que cada um olha daqui e fala assim, olha, essa receita eu posso fazer de outra maneira, um pouquinho mais natural, pouquinho mais gostosa, e a gente tenta buscar isso, né? Esse olhar para o lado enriquece muito de fato, né, gente? Com certeza. Bom, a gente vai para um rápido intervalo na nossa conversa aqui, em 2 minutinhos a gente volta, tentando entender, será que chefe também tem crise de criatividade? E vamos tentar entender também o estilo de cada um desses chefes convidados aqui hoje. Já, já.
Vida e Saúde está de volta, você já percebeu, você está assistindo a gente desde o primeiro bloco, temos 2 convidados super da casa aqui, mas a gente nunca conversou com ele dessa maneira tão assim intimista. Chefe Ricardo Fioravante, chefe Felipe Biasi, a gente estava falando aqui um pouquinho da criatividade, de onde surge tanta inspiração, mas eu quero saber, vocês passam por momentos de branco? Realmente parece que a coisa não flui, parece que aquela inspiração não chega, você tem um compromisso marcado, tem que se reinventar. Como é que vocês lidam com isso? Existe mesmo ou não? Fale você. Olha, existe sim. Eu acho que como a gente trabalha o dia inteiro com cozinha, com comida, às vezes você chega em casa, você às vezes não quer nem abrir a geladeira, né? Você quer ficar um pouco distante disso tudo. Você quer receber uma comidinha. Quer que uma comidinha de mãe ou de vó, que alguém faça alguma coisa para você, ou até mesmo comprar uma comidinha pronta. Mas quando a gente passa por essas fases, eu acho importante a gente fazer isso realmente. Buscar uma comida que não é sua, provar comidas diferentes, buscar comidas às vezes em restaurantes. Eu me lembro de uma vez que o Felipe, para quem não sabe, além de participar aqui do Vida e Saúde, ele atende aqui a clínica adventista e ele é professor também num curso de culinária aqui em Cotia. E ele me disse uma vez, nossa, eu vim inspirado hoje. Uma aluna do meu curso me deu uma ideia tão bacana e ele até pediu para a aluna permissão para se aproveitar da ideia. E então surge mesmo... Surge. Brancos. Surge, não tem jeito. A gente tem que buscar novidades, às vezes, não só da sua bagagem, né? E às vezes o descanso é necessário, Felipe? Com certeza. Bem necessário. Ainda mais para quem tem que lidar com muitas pessoas, com comidas que tem que estar no ponto. Atender exigências específicas, E você, Ricardo? Eu tenho fases onde eu tô completamente opaco, assim. Eu não sofro com isso. As coisas que eu sei, eu já sei. Eu vou repetindo e mantenho funcionando. E tem uma fase também que você chega que você não precisa ter tanta inventividade para tocar o que você faz. Às vezes mudar uma coisinha ou outra já vai renovar a receita. Algumas pessoas acham que a função de chefe de cozinha, ela tem só esse lado glamuroso, da coisa nova. Eu vou corrigir você, não é algumas pessoas não. Eu acho que a maioria das pessoas enxergam o chefe só com essa atividade glamurosa, não é? Que lembra quase uma preparação artística, assim. É verdade, tem isso. Mas eu queria dizer para as pessoas, é a menor parte. Tem planejamento de compra? Sim, você tem, porque chefe de cozinha é o nome chique de cozinheiro. Nós somos cozinheiros, não é? A função é cozinheiro. Então a gente tem que assumir lá a parte prática, tem que lidar com os outros dentro da cozinha, que é uma coisa que não é fácil, funcionários, ajudantes e tal. Temos que lidar com compras, disponibilidade. Quantidade, para não haver desperdício. Tudo isso, não é? Queria saber o seguinte, vocês estudaram para ser chefe? Fizeram algum curso, alguma preparação? Eu estudei na faculdade de gastronomia. Além da escola da vida, né? O curso técnico de gastronomia a gente fiz 2 anos. Aprendi muitas técnicas bacanas, tive que mexer com todo tipo de comida. Mas para a nossa culinária, para a nossa gastronomia vegetariana, vegana, a gente leva muito pouco desses cursos, mas fiz a faculdade. E você se preparou de alguma forma, Ricardo? Eu me preparei. Nessa época em que eu estava migrando, eu me dei 1 ano, fui descansar, eu fui estudar nos Estados Unidos. Primeiro eu estive numa escola de saúde pública e medicina preventiva. Era o oposto do que eu fazia. Eu fui aprender essa coisa, o conceito ficou muito forte dentro de mim. Depois eu fui para uma escola de gastronomia em Nova York. É uma escola vegetariana mesmo. E eu já tive a sorte de estudar já dentro desse nosso universo. Mas agora, o grosso, Teru, eu não sei nem se é justo e se eu posso dizer. Os cursos regulares aqui de cozinha. E se as pessoas fizerem, elas vão aprender muitas das técnicas que hoje a gente tem domínio. E com pequenas adaptações, elas vão ter mais domínio para tocar uma cozinha saudável. Eu posso falar onde tem esses cursos? Pode. Porque talvez seja útil. Muito interessante. Olha, SESI e SENAI são 2 instituições com muita oferta de cursos práticos, cursos rápidos e onde você pode ganhar grande especialidade em alguns temas. Com técnicas, inclusive. Com técnicas de primeiríssima linha. O SENAC é um dos cursos mais reconhecidos no mundo.
O SESI tem um dos trabalhos mais elogiáveis do mundo, esse projeto Alimente-se Bem por R$1. E são super acessíveis, isso que eu ia dizer. Acessíveis, disponíveis e capilares. Tem no Brasil inteiro. Certo. Então isso está disponível. Se você tem vontade, se você quer aprender, você não precisa fazer um desses cursos garbosos. Vai lá para a França ainda não, dá para começar por aí mesmo. E vai ter muito domínio das técnicas. Agora é o seguinte, o Felipe, ele já tinha uma bagagem familiar, ele conviveu com esse... A gente até brinca, né, Felipe, que a gente sofreu todos os tratamentos naturais e comidas da cozinha. Minha mãe também era que gostava dessa área. Agora, você, Ricardo, teve um desafio a mais, porque além de você mudar de área, você foi para uma área muito segmentada da gastronomia, que é a alimentação saudável. Sim. Como é que foi para você essa transição? Não foi difícil. Eu sou uma pessoa vegetariano desde que eu nasci. Eu nunca comi carne na vida. Então, eu basicamente habilitei o que eu comia para que as pessoas passassem a comer. Primeiro. Ótimo. Segunda coisa, eu não acho que trabalhar em algo tão segmentado seja ruim como opção de negócio. Porque quando você vai para o que é comum e massivo, você tem muito mais concorrência. Tem muita coisa para vencer. Né? A gente aqui, além de não ter tanta concorrência, nós temos um ambiente super amistoso entre todas as pessoas que estão fazendo isso. Tá. E terceira coisa, a herança que o Philip tem da avó e do avô não são só dele. Isso é muito importante da gente perceber. Tanto que eu me apropriei um pouquinho dessa herança. Eu sou neta também, viu, filho? O que a gente vive hoje nesse universo de culinária saudável é fruto do que este casal, vovô e vovó do Felipe, amassaram de barro ao longo de 30 anos. Porque enquanto esses senhores resolveram comer saudável e propor coisas saudáveis para as pessoas, era muito difícil ser vegetariano. Era um universo completamente desértico, Existia um preconceito muito forte ainda, né? Era muito mais complicado. Mas, graças a Deus, eu bebo nessa fonte, eu não sou bobo, não. O que eles produziram também deságua em mim. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo que houveram esses baluartes pra gente. Bom, a gente vai continuar nossa conversa com os chefes aqui. Durante toda essa semana você vai conhecer um pouquinho mais também dos estilos, como eles definiram o estilo deles. E a conversa é tão boa que a gente nem sente o tempo passar, viu, gente? Amanhã a gente volta, então, com mais coisas interessantes da vida e da proposta que vocês têm para sugerir pra gente. Bom, a gente acompanha agora Dica Vida e Saúde. Em seguida tem entrevista. O que fazer em caso de afogamento? Como você pode prestar o primeiro socorro preciso nesse momento? Já, já. A prática de exercício físico ajuda a melhorar o sistema cardiorrespiratório, o condicionamento físico e força, além de perder alguns quilinhos. Que tal tirar aquele tênis guardado no armário e partir para a caminhada? É hora de entrevista aqui no programa Vida e Saúde. A gente está aqui com um especialista que vai nos ajudar a semana inteira a entender métodos de salvamento ou de primeiros socorros que devem ser prestados de maneira precisa para que o salvamento seja efetivo depois, completado pelo profissional especialista. Havley Martins, ele é professor da Faculdade de Enfermagem lá do NASP, Campo São Paulo. Obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui, nos ajudando a entender um pouquinho melhor como salvar as pessoas num momento tão precioso, não é? Claro, o prazer é meu, Teru, mais uma vez estar aqui. Havley, é o seguinte, principalmente durante o verão ou época de férias, é muito comum a gente ver casos de afogamentos. Quais são as principais situações de risco para esses casos? Então, a gente poderia colocar o contexto que ele é variado, né? Então, a gente teria o mar, teria lagoas e rios, cachoeiras e piscina. Nesses ambientes, a gente tem que cuidar com as pessoas com maior vulnerabilidade, que seriam as crianças. Então, criança sempre com boia. Então, criança que vai nadar sem boia, o risco é muito grande. Ela se distancia dos pais com uma facilidade muito grande. Por experiência própria, eu tenho 3 filhos e aí o que eu fiz foi colocá-los na natação Cedo. Com mais brevidade possível. Mas mesmo assim, não quer dizer que o risco ele não exista. Eu posso diminuí-lo. Tá. A outra é a sensação... E sem contar que também, às vezes, eles se afastam dos pais. Tem que estar supervisionado. Isso. Criança tem que estar com o adulto por perto. Sempre, e criança menor de 6 anos, sempre com boia. Tá. Outro risco sempre presente está relacionado com alimentação e hábitos
nocivos. Nocivo é o uso de bebida alcoólica. Então, a pessoa, quando ela ingere o álcool, ela diminui muito seus reflexos. Então, aumenta muito o risco de afogamento. Principalmente em rios, lagos e cachoeiras, onde a pessoa vai pular. E muitas vezes, nesse salto, ela pode encostar no solo, ela pode perder a consciência. Não calcula direito os riscos presentes. Isso mesmo. Tá. Pode se chocar com uma pedra e aí o problema vai ser cada vez mais grave. Então, bebida e água e divertimento na água realmente não combina muito. O álcool não combina com nada, principalmente neste momento. Tá. O outro é alimentação. Então, eu sempre devo ir praticar a atividade física da natação, né, ou da recreação na água, sempre com o estômago não após diretamente uma refeição. Então, Um intervalinho. Um intervalo de no mínimo umas 2 horas. Para o café da manhã, se for um café da manhã mais leve, após 1 hora eu poderia ir. Agora, para um almoço ou uma alimentação pesada, principalmente no verão, onde a gente tem um aumento da temperatura, naturalmente a nossa pressão arterial ela já diminui, então isso aumenta o risco de uma congestão e de vários outros problemas relacionados a isso. Certo. Por que é tão importante, quando a gente vê uma pessoa se afogando, a gente não arriscar a vida tentando fazer esse salvamento? Existem técnicas, existem maneiras adequadas, existem equipamentos adequados que talvez uma pessoa leiga não esteja habilitada a usar? Com certeza. Muitas pessoas, elas nadam para si. Mas quando você vai fazer um socorro, você tem que nadar para você e por outro. Isso exige técnica e muita habilidade. Uhum. E, novamente, o contexto. Então, se é um afogamento no mar, eu preciso de um equipamento e de uma técnica apurada. Então, a pessoa foi surfar num dia após uma chuva muito forte. Então, as ondas estão agitadas, a maré está alta. Então, se eu vou me arriscar num salvamento desse, o risco de eu me afogar junto, ele é muito grande. E minha mãe sempre falou que uma pessoa que está se afogando, ela fica meio desesperada e pode te afogar. Você chegando perto, ela pode te afundar sem querer, não é por mal, Sim. né? Mas começa a faltar oxigênio no cérebro. E aí a pessoa ela começa a ter ações pela vida. Então, ela começa a lutar pela vida. Então, nessa hora, você precisa ter uma técnica e uma habilidade para fazer o socorro, né, o salvamento. Então, existe a forma correta de abordar essa pessoa. Você deve ter algum equipamento, uma boia, uma prancha, para te auxiliar nesse socorro. Então, ir de qualquer jeito no desespero é ser a próxima vítima. Agora, muitas vezes quando a gente vê alguém se afogando, nem sempre a gente tem alguém por perto habilitado, um corpo de bombeiros. Na praia, normalmente, a gente tem, eles fazem um plantão, né? Mas dependendo do local, dependendo do local. Mas numa piscina, numa cachoeira, nem sempre a gente tem alguém ali que esteja habilitado. Então, se eu ver alguém afogando, o que eu preciso fazer? Se eu não que eu não posso me arriscar para salvá-lo. Então, se eu não tenho habilidade, eu não tenho o equipamento, o que eu vou fazer é ajudar essa pessoa de uma outra forma. Então, da margem aonde eu estiver, eu vou pegar uma corda, um pedaço de pau, uma madeira grande e vou tentar lançar para essa pessoa. Uma boia. Uma boia, uma prancha, um pedaço de espuma, isopor. Certo. E isso aí vai ajudar a pessoa a flutuar. E aí eu tenho como tentar trazê-la para a margem novamente. Tá. Agora vem a parte mais específica que eu acho que é da sua área. A gente retirou a pessoa que estava se afogando da água, conseguiu tirar, mas viu que ela está inconsciente, ou até consciente, mas está consciente. O que a gente deve fazer? Tirou da água, salvou do afogamento, qual é o próximo passo? Então, eu vou me posicionar melhor. A gente vai começar aqui pelo atendimento de uma criança. Tá. Esse afogamento ele pode acontecer na praia, então na cachoeira, no lago, na piscina, ou dentro de casa num balde. Ok, é verdade. Então, se pegar uma criança pequena, ela pode, ao brincar com uma bacia, com um balde grande, com água, ela pode se afogar.
Então, se você tiver uma criança que se afogou, como que é que nós vamos agir? Então, a primeira coisa é pegar a pessoa e tentar falar com ela, estimular ela verbalmente. Então, chamo pelo nome ou simplesmente eu pego nela e agito. Claro que eu vou tomar cuidado com a cabeça, né, para não ter outros tipos de lesões. Então, chamei, estimulei. Se ela não responder, quer dizer o quê? Que o coração dela não está funcionando, ele está parado. E aí eu vou aplicar uma técnica para fazer uma ressuscitação cardiopulmonar. Vai estimular o coração a funcionar. Isso aí, Tá. manualmente. Então, ela não está consciente, ok? Então eu vou agora checar o pulso dela. Eu quero comprovar que o coração dela não está funcionando. Então, aqui no pescoço, nós temos uma artéria bem calibrosa. E aí você, com a polpa digital do dedo indicador e o dedo médio, você vai encostar nessa artéria. Então, vamos pensar que essa proeminência aqui, né, o pomo de Adão, mais conhecido, 2 centímetros para cada lado, tá passando essa artéria. Então, eu encosto e rapidamente, em 10 segundos, eu tento verificar. Se eu não sentir nada, mostra que essa pessoa está em parada cardiorrespiratória. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me encostar próximo dela, vou colocar o meu ouvido próximo ao nariz e à boca. Desta forma, eu quero fazer 3 coisas, 3 verbinhos, ver, ouvir e sentir. Então, eu vejo que não há movimento do tórax e eu não consegui sentir a passagem do ar pela boca e pelas narinas. Então, mostra mais uma vez que ela está em parada cardíaca. Tá. Eu vou pedir para alguém ligar Para o serviço de emergência. Isso, 192 ou 193, 192 SAMU, 193 Corpo de Bombeiros. Certo. E se eu não lembrar desses números, eu posso ligar até o 190, que também vai me ajudar, que é a Polícia Militar. Eles vão encaminhar. E eles vão direcionar, tá? Eles podem até por telefone dar orientação. Ótimo. E aí eu vou atender a vítima. Então, tiro a roupa dela para expor o tórax. E aí, olhando para o tórax, eu vou imaginar uma linha entre os mamilos. Numa criança até 2 anos, ou 1 ano e meio, o que eu vou fazer? Eu vou colocar Vai segurar a criança mesmo. isso, a palma da mão por trás, Nas costas. nas costas. Vou envolver os meus polegares e vou fazer compressão rápido Com o e polegar, forte, com tá. os polegares. Tá? Vou fazer uma frequência de 30 compressões. Neste caso, como a gente não sabe quem é a vítima ou se é seu filho, você vai chupar a água que estiver no nariz e na boca. Tá. Porém, Então, mas essa primeiro faz a técnica- massagem. Primeira compressão, 30 compressões e 2 vezes eu faria a ventilação. Tá. Essa técnica, ela não é recomendada quando eu não conheço a pessoa. Então, hoje, os protocolos internacionais, eles recomendam a compressão até a chegada do serviço de emergência. Tá, então digamos que eu não vou fazer essa sucção aqui pela boca. Adianta se a gente virar a vítima depois da massagem ou Com não? certeza. Então, eu vou fazer 30 Aham. e viro para o lado. Ou eu só lateralizo a A cabeça. cabeça para ela poder expelir alguma água que tiver aí no pulmão. Isso. Tá, no caso de um adulto agora, que a gente não vai pegar, então adulto a gente não tem condições de segurar. Vou colocar numa superfície plana, vou Rígida. fazer aqueles 3 passos, né, de ver, ouvir Ouvir e sentir. E aí, depois faço Chequei o pulso. Sem pulso, eu vou fazer a compressão. Mais uma vez. Linha imaginária entre os mamilos. do peito, aham. Aí, no centro, eu vou colocar a minha mão posicionada dessa forma. Uma sobre a outra. E vou inclinar o meu corpo sobre a pessoa, deixar os braços eretos e vou aplicar a força do meu tórax sobre o tórax da pessoa. Então é uma força relativamente forte. Sim, nós precisamos comprimir esse tórax 5 centímetros. Tá. Então é uma compressão que vai conseguir comprimir
as costelas, e aí isso vai fazer com que essa parte óssea comprima o coração. Certo. E ele vai ser comprimido contra a outra estrutura óssea que é da coluna vertebral. E aí vai fazer isso aqui. E essa compressão também conta até 30? Eu conto até 30 se eu tiver a ventilação. Aí eu teria que ter um equipamento, que é um ambu com uma máscara. Como eu não vou ter isso no dia a dia, eu apenas vou fazer a compressão. Tá. Eu faço uma compressão rápido e forte. De emergência chegar, isso é Isso aí. fundamental. Por isso que antes do atendimento, eu já percebi que a pessoa está inconsciente, eu já chamo por ajuda. Certo. Avli, muito obrigada pela participação hoje aqui. Acho que foi de extrema importância. Na hora do problema, a gente já tem que ter essas informações bem definidas. A gente sabe que esse socorro preciso pode salvar vidas. Claro. Tanto que, às vezes, se você está sozinho e não tem essa noção, o próprio serviço de emergência vai passar muitas vezes a orientação por telefone. Como fazer, né? Vai te orientar a ficar calmo. Enquanto chega alguém ali específico. Isso aí. Amanhã o Havley volta aqui nos ajudando a entender mais sobre técnicas de socorro por queimadura. Agora a gente vai para o intervalo. Na volta tem culinária aqui com Ricardo Fioravante e Felipe Biasi. Dobradinha na nossa cozinha. Já, já. Finalmente chegou o momento da culinária. Eles já estão aqui se cumprimentando. Vai ter culinária. Todo mundo vai ter vez aqui nessa cozinha e eu vou estar mais feliz essa semana toda porque a gente vai comer comida dos dois chefes e um vai poder criticar o outro. Vamos combinar assim? Vamos. Perfeito. Então tá Adoro bom. falar mal dele. Ó, o Felipe vai começar aqui então a nossa brincadeira. Essa semana ele vai fazer 2 dias, o Ricardo vai fazer outros 2 dias. E o Felipe vai começar com sorvete de banana da terra. Você já comeu? Já comi. Eu nunca Eu não comi. sei nem se era dele. Já, comi o seu? Não Acho sei. que foi Acho o que creme, foi o é, creme. é, Foi. é. Eu tô Então ele já repetindo tem- um pouquinho Não, diferente. então ele já tem uma referência aqui. Já, aí é bom. Vou gostar. Vamos, Maravilha. então fala aí, o que você vai usar nessa receita, Felipe? Bom, gente, olha, eu vou usar pelo menos 2 unidades de banana da terra cortadas em rodelas e congeladas. Ah, mas aí tem muito mais. Aqui tem muito mais, Teru. Eu achei que a gente já tá com bastante fome, eu trouxe um pouquinho mais. Ele Mas tá... a gente Perfeito. usa 2 unidades, não mais que isso. Tá. Eu vou usar 2 colheres de leite de soja em pó, ou você também pode escolher aí um extrato, não tem problema, Tá. ok? Vou usar uma pitadinha de canela em pó, tá, gente? Não é a sua canela. Vou usar também o mel claro, tá? Não é o mel silvestre, é o mel clarinho. Vou usar um processador e vou deixar ele bem gostoso. Ótimo, estou com vontade aqui. Seguinte, a gente vai acompanhar agora o quadro E Agora, Mamãe? E na volta tem o passo a passo dessa receita, mas o melhor, tem a degustação também, né, Ricardo? Ah, Vamos acompanhar E Agora, Mamãe? Olá, e agora mamãe de volta. Sabe sobre o que a gente vai falar hoje? Sobre aqueles momentos em que os nossos pequenos nos deixam desconcertados. Pois é, quem é que nunca ficou sem graça quando o filho se recusou a cumprimentar um conhecido em algum passeio quando se encontram, ou a agradecer um presente recebido, né? E aposto que você já passou por uma situação mais ou menos assim. Foram visitar os parentes, foram visitar amigos, do nada seu pequeno chega segurando um objeto que não estava num lugar de acesso para crianças, um objeto aí dessa casa que vocês foram visitar. E aí, como é que faz? Como é que a gente cria filhos bem educados ou boas maneiras para os pequenos, né? Isso é muito importante, é muito relevante. É muito comum a gente ouvir falar, criança é assim mesmo, criança faz isso, criança faz aquilo. E é verdade, criança não tem tanta malícia, não tem ainda tanta consciência daquilo que é permitido, daquilo que não é permitido, daquilo que é educado, daquilo que ainda não é tão educado. Mas e aí? A gente tem que aceitar? Não, porque se eles não tiverem a oportunidade de aprender, eles não vão saber se portar exatamente como devem num lugar ou no outro. Por que aqui pode fazer alguma coisa, ali não pode? Por que na casa da vovó a gente age assim? Aqui em casa a gente pode ter acesso a outras coisas? Ou na casa do amiguinho pode pular no sofá, aqui em casa não pode pular no sofá? Ou aqui em casa pode pular no sofá, na casa do amiguinho não pode pular no sofá? Enfim, ensinar bons modos aos pequenos é muito importante.
importante para a família e importante para o pequeno, que vive numa sociedade, que vai ter que conviver com outras famílias, com outras crianças, em outras situações, na escola, nos cursos, nos parques. E é muito relevante para eles terem essa consciência e saber lidar, saber se comportar, respeitar o limite do próximo, ter seus limites respeitados, né? Com muita paciência, com muita determinação, com exemplos, os pais conseguem. Começando aí por ensinar as crianças, incentivar as crianças a agradecerem, dizerem por favor, obrigado. Os pais devem sempre falar isso para os filhos também. Obrigado por se comportar bem, obrigado por guardar sua roupa, obrigado por ser um filho tão querido, tão maravilhoso, obrigado pelo beijo que você me deu. Por favor, né, ter aquele cuidado com a voz, com a educação com que você fala com o filho também, com a educação com que você conversa com os outros, com as pessoas com quem você trabalha, com as pessoas com quem você convive, porque a criança está ali prestando atenção e aprendendo todos os dias. E ensinar que modos de lidar com a própria personalidade. Então, às vezes a criança é tímida, você não precisa expor a criança numa situação que ela está ali com um monte de gente, obrigar e falar na frente de todo mundo, vai lá, fala oi, diz obrigado, porque a criança vai acabar se retraindo e vocês podem também se colocarem numa situação ali bem constrangedora caso a criança não fale ou não te atenda. Então você vai ficar pensando, devo dar uma bronca, não dá? E acabar criando uma situação, gerar uma situação conflituosa, algumas vezes desnecessária. E aí sempre chamar a atenção dos pequenos para a reação dos outros também. Então, olha filho, você viu que aquela pessoa fez isso? Você viu o que ela recebeu em troca? Você viu como a mamãe fez aqui? Vamos ajudar aquele ali, vamos ajudar aquela ali. Olha, aqui na casa dessa tia a gente não faz isso. E aí a criança pode até questionar, poxa, mas em casa eu faço, aqui não pode fazer. Também é muito importante que a criança perceba essa diferença. Para ir para um restaurante, para ir na casa de visitas, para receber visitas em casa, ou coleguinha em casa, sempre muito bom conversar com a criança antes, o que é esperado dela, como é esperado que ela se comporte, como ela deve lidar. E aí, durante a situação, é claro que muitas vezes o pequeno não vai se ater àquilo que você falou antes, mas durante a situação, se acontecer, você o relembra. Olha, lembra que a gente conversou? É seu aniversário, você vai ganhar um presente, vai ganhar um beijo, vai ganhar uma atenção. Agradeça, é educado agradecer, a pessoa vai ficar feliz, você vai ficar feliz. Olha, lembra que a gente conversou? Na casa da sua amiguinha, a gente tem que dividir o brinquedo, a gente age de tal modo. Então, antes de sair para as situações, antes de ir ao mercado, antes de fazer as visitas, conversar, explicar para a criança o que é esperado da atitude dela. Durante as situações, relembrar e sempre chamar a atenção das coisas positivas. Você viu como ele foi gentil? Você viu que ele falou boa tarde para você, vamos ajudar aquela pessoa, tudo mais. E depois sempre o reforço positivo. Gostei que você fez isso, muito obrigado por ter feito aquilo, esse comportado bacana, a gente conseguiu fazer tal coisa, fazer essas coisas. Ter esse reforço positivo no final para os pequenos, né? Muito obrigado e espero vocês no nosso próximo encontro. E agora, mamãe. Agora sim a gente está de volta aqui, vai aprender. Sorvete de banana da terra é a proposta do Felipe Biasi, a primeira proposta dessa semana. E eu tô doida pra provar, viu, Felipe? Oba. Ricardo disse que já provou também, já gostou. Eu tô aqui pra comer de novo, porque vale a pena e eu já estou afim. Maravilha, vamos nessa, pôr a mão na massa. Pedro, sabe o que é interessante da banana da terra? Que ela é riquíssima, ela é uma delícia, tanto quente quanto gelada. Então eu já trouxe aqui uma oportunidade, a gente trouxe ela quente, né? Fez o creme da... E ela é mais comum quente, não é, gente? Sim, mais comum quente. Então hoje eu tô trazendo uma coisa um pouquinho diferente. Agora você sabe, Ricardo, que o Felipe é fanzaço de banana da terra. É mesmo? Ele já me mostrou várias receitas. E banana da terra não é uma coisa assim tão comum. Você gosta de banana da terra? Eu gosto de banana da terra, sempre que acho, preparo de algumas formas e gosto sempre quente, essa é a verdade. Tostadinha e tal. E eu queria te perguntar um negócio. Isso se aprendeu com aquela sua avó que faz as coisas gostosas de domingo? Ela mesma. Não tem jeito, minha avó é fã de banana da terra também. Eu dei uma mexidinha, né? Eu gosto de falar que eu pego as receitas da minha avó e modernizo um pouquinho. Então ela faz muito quente, ela faz muito creme de banana da terra. Não, mas você tá falando da professora Elisa. Professora Elisa Biasi. Então não é da outra avó, da avó Maria. Não é da avó do domingo. Tá a avó do domingo faz de uma maneira um pouco diferente. Ela corta em fatias, frita a banana e quando vem pro prato ela amassa. Então tem essa diferença aí um pouquinho mais
fica gostoso do mesmo jeito. Vamos lá. Então, para nossa receita de hoje, é super simples. A gente vai precisar de um processador de alimentos, uma colherzinha, que a gente vai colocar agora a nossa banana da terra. Vamos nós. Felipe, a banana da terra tem que ser... A gente sempre compra ela, eu não compro ela muito madura. E aí eu deixo ela terminar de madurar em casa. Perfeito. E mesmo muito madura, ela é bem consistente, Ela né, é Ricardo? firme, ela é mais rígida. Mais rígida, mais firme. Uma característica dela também é que ela não é muito doce. Ela até, alguns confundem banana pão com banana da terra. É por isso que você vai adicionar a esse sorvete o mel, Felipe? O mel, sim. Olha, às vezes com algumas outras frutas que a gente faz o sorvete, como a manga, o mamão, eles são super doces, não precisa adoçar. Mas a banana da terra leva essa característica um pouquinho mais neutra, né? Então a gente vai colocar um pouco de sabor e doce nela. Legal. Vou continuar então aqui, Peru. Um pouquinho então do leite de soja em pó, que são as 2 colheres de sopa. Ok? Olha só. Vou colocar uma pitadinha de canela. Canela é tudo de bom, né, Ricardo? E canela combina com banana, né, gente? Combina com Não tem banana, como. Combinação perfeita. E o melzinho a gosto. Vocês preferem doce ou mais ou menos doce, pessoal? Eu gosto de gostoso. Eu também. Eu não gosto de super doce, não. Certo. Então eu vou colocar Gosto de 2 suave. colheres. Está perfeito. Você já tentou fazer isso com melado, Felipe? Boa, melado ainda não. Aqui a gente tem, quer dizer, né? Tem até um acesso legal, mas eu não tenho melado na minha cozinha hoje, infelizmente. Não, só queria Não, saber mas se eu você vou tentou gostar fazer. dessa Tentou. possibilidade. E eu ainda Pensei não já no seu tentei, cartola lá Ricardo. de Pernambuco. É velho. Olha, Ricardo, eu juro que eu não sabia que você gostava do doce de banana da terra. Agora que Eu acho que você vai fazer pouco Pra te camarada. Porque pra Justo. sustentar o gordinho aqui vai precisar ter sorvete aí. Oba! Vamos ver se dá o ponto. Olha só, gente, a gente vai bater por 2 minutos no máximo. Vamos ver como é que ficou? Olha só. Você quer a taça aqui? Eu acho que a tacinha seria ótimo. Ele quer uma Mais colher uma pra ver, colher né? Pra gente ver como está. E aí, chefe? Eu acho que podia até bater mais um pouquinho, Teru, mas com esses pedacinhos dá também um gosto bem diferente. Você que manda. Vamos provar? Será que eu consigo fazer vocês gostarem de uma receita minha? Você sabe que eu sou fãzaça, né, Felipe? Lá vamos nós. Tintim, pro nosso sorvete de banana da terra. Boa prova. O nosso é diferente, o nosso é verde, né, Ricardo? Olha só. E maior também. É, que eu adoro. graças a É por Deus. isso, é por isso. Muito suave, do jeito que a gente gosta. E geladinho. Bom, o Felipe também usa a banana sempre para sorvete, né, Felipe? Em outras soluções também. Também. Porque aí a pessoa pode usar a banana e saborizar com alguma outra fruta, não é? Morango. É uma fruta mais vermelhinha, que dê um pouco mais de cor. Eu acho fantástico. Essa base espessa aqui do sorvete, você pode se servir da banana sempre que quiser. Banana congelada é sempre uma solução para você ter um sorvete atraente. Só banana congelada, mais nada. E depois você vai saborizando, colorindo, tingindo essa mistura. Agora, a Sensacional. percepção do chefe Ricardo aqui. O Felipe não vale que ele ama banana da terra. Mas a banana da terra, ela é bem mais neutra do que uma banana nanica, por exemplo. É verdade. Então, quem não gosta de banana, talvez uma boa dica para começar a experimentar a banana é uma mais suave, a banana da terra. E tem alguém que não gosta de banana? Tem. Existe, é? Existe, infelizmente. Ai, não é possível. Não vou dar nomes aqui da equipe da Novo Tempo, mas... Então Mas também não existe, vamos dar então- sorvete para a equipe do Novo Tempo. Seguinte, olha, Felipe, obrigada mais uma vez por essa receita. Amanhã, quem que vai fazer? E eu vim Ricardão provar, tá? vai ter que fazer. Eu vou vir provar. Eu vou provar também todas, eu vou estar bem Então feliz. vou fazer um doce também. Então tá bom. Pode voltar amanhã que eu vou fazer um doce pro filho. Legal, Oba! legal. Vida e Saúde vai ficando por aqui, gente. Vamos se despedir, depois a gente continua comendo aqui. Importantíssimo a gente terminar esse programa e dizer pra você,
faça e depois tire suas próprias conclusões, altere a receita do jeito que for melhor para sua família aí, mas ser saudável é imprescindível. Não espere até amanhã não. A gente se despede até o próximo Vida e Saúde. Tchau!